galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge na área aqui da BG2, trazendo para vocês mais um overview aqui no canal. E hoje eu vou fazer o overview do jogo Planet, lançado aí pela Paper Games. Um jogo bem diferente, onde nós jogadores temos o tabuleiro na nossa mão e nós vamos construir ali um mundo e depois vamos tentar também fazer a origem da vida, trazendo animais aí para o nosso planeta que está sendo criado. Vamos lá, vamos para a mesa, vamos ver como é que o jogo funciona e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Então, galera, vamos aqui aprender a jogar o Planet, jogo aí que a Paper Games trouxe pra gente e que tem esse tabuleiro muito bacana que os jogadores vão montar o seu mundo. Aqui eu já montei todo o setup do jogo. O jogo é jogado em 12 rodadas e essas pilhas de tiles aqui são os nossos contadores. Aqui nós temos 10 pilhas, todos com 5 tiles, mas temos 2 espaços aqui livres que nós vamos montar no decorrer do jogo. Também você precisa escolher 20 cartas, das cartas que vem no jogo, é sorteado aleatoriamente, então isso já cria um pouco de rejogabilidade no jogo, e você vai montar o setup dessa forma aqui, 3 linhas com um animal, 4 linhas com 2 e as 3 últimas linhas com 3 animais. O jogador mais jovem vai ganhar aqui o tile de primeiro jogador. Como o jogo vai funcionar? Cada rodada é composta de 2 fases. A primeira é a criação dos continentes, onde os jogadores vão pegando os tiles aqui e colocando no seu planeta, e depois a origem da vida, que é onde nós vamos aqui tentar pegar esses animais aqui para pontuar no jogo. Entretanto, tem um detalhe. Nas 2 primeiras rodadas, que são essas 2 aqui, nós não temos cartas, nós não vamos ter origem da vida. A gente apenas vai estar criando aí os nossos continentes. A partir da 3ª rodada é que vai ter essa disputa entre os jogadores para ganhar essas cartas. Então, como é que se desenvolve essa primeira fase aí, que é a criação dos continentes? Ela vai funcionar da mesma forma para todas as fases, mesmo as 2 primeiras. As 2 primeiras apenas não vai ter a origem da vida, que é a segunda fase. Você vai pegar aqui os 5 tiles, vai abrir para que todos os jogadores possam ver, e aí, o primeiro jogador vai escolher um desses tiles e vai colocar no seu mundo. Os outros jogadores também vão escolher um tile. Dependendo da quantidade de jogadores, nós teremos 3 tiles restantes para um jogo de 2 jogadores, 2 tiles restantes para um jogo de 3 jogadores e um tile restante para um jogo de 4 jogadores. Independente da quantidade de jogadores, os tiles que não forem escolhidos serão empilhados e vão ser colocados na próxima coluna que ainda não tem tile. Quando essa coluna aqui for completa com 5 tiles, a próxima coluna vai ser completada até formar 5 tiles. A partir deste momento, ou seja, quando tivermos as 2 colunas aqui com 5 tiles, os tiles que não forem escolhidos vão ser descartados do jogo. A segunda rodada também é da mesma forma, os jogadores vão escolher aqui. Vamos supor, para um jogo de 2 jogadores, sobrou mais 3, então, consequentemente, aqui eu formei uma pilha de 5 tiles, esse outro tile vem para cá, faltam 4 tiles para formar, e nós vamos abrir a 3ª rodada, que vai funcionar da mesma forma. Novamente, aqui está faltando apenas um tile, mas agora nós vamos para a segunda fase, que é a fase de geração, origem da vida, onde os jogadores eles vão aqui disputar cada um desses animais. Vamos ver como é que é feita essa disputa, porque nós temos 3 tipos de cartas. Antes de passarmos para as cartas de animal, temos que falar também das cartas de objetivo secreto que o jogador ganha no setup do jogo. Cada jogador vai ter esse objetivo secreto, que deve permanecer secreto durante toda a partida até o final do jogo, onde os jogadores irão tentar pontuar a quantidade de áreas que nós temos para ganhar os pontos de vitória. Existem 3 tipos de animal que os jogadores irão batalhar para conseguir trazê-los para o seu mundo na fase de origem da vida. Nós temos os animais com essa iconografia, em que os jogadores vão batalhar para ver quem tem a maior quantidade de terrenos daquele tipo. Então, para ganhar esse tipo de animal aqui, o jogador vai contabilizar a quantidade de áreas que tem no seu mundo. Então, aqui, se o jogador ele tem 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ver se alguém tem mais ou não dessa quantidade aqui de áreas desse tipo de terreno aqui, que no caso seria gelo. Se ele tiver a maioria, ele traz para si esse animal. O outro animal que nós temos é um animal que nós vamos tentar ver a maior área que está tocando em pelo menos uma outra área, que é esse tipo aqui de animal. Nesse exemplo da raposa, nós temos que ter um habitat
de floresta tocando pelo menos um tile de gelo. Então vamos dar esse exemplo aqui, em que o jogador ele está tentando ganhar esse animal. Ele tem aqui uma área de floresta de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tocando aqui uma área de gelo. Essa área de gelo independe do seu tamanho, que nós vamos contabilizar é o tamanho da área verde, ou seja, do pentágono maior que tem na carta. Então aqui ele tem 6 e ele vai tentar ganhar essa carta com essa quantidade. O outro tipo de animal é semelhante a esse, mas ao contrário de estar tocando um tipo de terreno, ele não pode estar tocando um tipo de terreno. No caso, a coruja, nós vamos ver quem tem a maior quantidade de floresta, mas se não está tocando em água. Nesse mesmo exemplo, esse jogador, apesar de ter uma área verde, ele não iria disputar aqui com a coruja, porque está tocando, no caso, em uma área de água. Se acontecer um empate entre os jogadores na disputa das cartas antes da última rodada, essa carta aqui ela vai para a próxima rodada para ser disputada. Então pode acontecer que em determinadas rodadas nós tenhamos mais da quantidade de animais que foi pré-definido no setup, como nesse exemplo. Entretanto, quando nós chegamos aqui na 12ª rodada, aí nós verificamos um critério de desempate. O primeiro ponto é que os animais que têm como premissa ser vencidos pelo jogador que tenha a maioria daquele tipo de tile, se houver um empate entre os jogadores, essa carta não será escolhida, ou seja, ela vai ser descartada e vai voltar para a caixa. Então, no exemplo aqui, supondo que esse urso polar subiu até aqui. Se ainda continuar empate entre os jogadores, nenhum dos jogadores ganha e ela é descartada. Já os outros dois requisitos para ganhar um animal, nós vamos fazer um critério de desempate que é igual para ambos os tipos de requisitos, seja precisando tocar um segundo tipo de terreno ou não tocando um segundo tipo de terreno. Como que funciona? Os jogadores vão procurar no seu mundo um segundo critério daquele que está sendo atendido. Então, todo mundo empatou naquele terreno maior que está tocando, por exemplo, deserto com água, os jogadores vão procurar um segundo terreno onde tenha deserto tocando com água. O jogador que tiver mais terrenos dessa segunda vez, ganha a carta. Se permanecer empate, os jogadores vão procurar ainda uma terceira vez. Se acontecer de ainda empatar novamente, ou seja, os jogadores têm 3 terrenos que correspondem àquele requisito com o mesmo tamanho, aí sim aquela carta ela não será vencida por nenhum jogador e ela será descartada do jogo. Quando finalizarmos aqui, nós vamos fazer a pontuação final do jogo. Os jogadores então vão pontuar os seus objetivos secretos. Esses objetivos são dados no início da partida e os jogadores vão contabilizar a quantidade de triângulos naquele tipo de terreno. 11 áreas teremos 12 pontos, 14 áreas teremos 4 pontos e 25 áreas 10 pontos. Uma área é cada triângulo que nós temos aqui no pentágono de tile. Já uma região é quando nós temos várias áreas iguais aqui para que a gente possa sim disputar os animais. Depois os jogadores vão pontuar um ponto por cada animal que ele tenha conseguido na origem da vida, que corresponda ao tipo do seu planeta que você estava tentando construir com o seu objetivo secreto, e 2 pontos por animais que não correspondam a esse tipo de planeta. Então, nesse caso aqui, ele ganha 1 ponto pelo urso polar e 2 pontos aqui pela orca. Quem tiver a maior quantidade de pontos de vitória ganha o jogo. Em caso de empate, o jogador com mais cartas de animal vence o jogo. Se ainda houver empate, os jogadores então vão compartilhar a vitória. Como é que vocês puderam ver as regras do Planet? É bem simples o jogo. É um jogo família e que chama bastante atenção por ter essa questão do tabuleiro na sua mão. Isso é muito legal e, por causa disso, ele traz uma estratégia muito bacana. Parece até ser bobo o jogo, né? Porque você vai pegando tiles, vai colocando ali no seu planeta e aí, como tem já os animais todos estão ali, você vai poder olhar, deixa eu ver aqui, eu vou tentar pegar esse animal, vou tentar pegar aquele outro animal. Tem a questão que os jogadores têm que falar para você como é que cada planeta deles está. Aí, é simples. Mas engana quem acha que é simples. Porque como nós temos um tabuleiro tridimensional ali, de 12 lados, e a gente vai montando, como isso dificulta para você conseguir pensar
futuro, ou seja, fazer um planejamento de várias rodadas à frente. Ah, eu vou fazer esse terreno gigante aqui, tocando essa área que eu vou conseguir pegar esse animal, aí depois eu vou fazer esse outro para pegar aquele outro animal, sem contar que saem animais em que, beleza, eu preciso ter, por exemplo, uma área grande de água tocando ali, por exemplo, a floresta. Só que tem animais que falam o seguinte, eu tenho que ter uma grande área de água, mas não pode estar tocando a floresta. Então é impossível você conseguir 100% das vezes pegar aqueles animais. Sem contar que os outros jogadores também tentam fazer essa estratégia. E quando você pega essa dificuldade de ficar colocando ali os tiles e você tenta ali depois montar na sua cabeça e ver, cara, será que eu tô com uma grande área ou não? Deixa o jogo com uma estratégia bem bacana. Um jogo família um pouquinho mais pesado na questão estratégica, não nas suas regras, mas que sinceramente diverte toda a família. Os pequenos, os grandes, os mais velhos, porque como as regras são simples, não tem texto, as pessoas podem jogar e ir aprendendo. Sem contar que como é um jogo muito rápido, em torno de 20, 30 minutinhos você joga, você acaba querendo jogar mais e mais vezes, e isso é muito, muito bacana. Eu gostei bastante do Planet, eu achei um jogo com uma qualidade muito boa dos seus materiais, muito divertido você ter na sua mão o seu planeta e, cara, bem desafiador você conseguir ali, tentar, na verdade, conseguir usar animais. Sem contar que como você tem um objetivo ali secreto, você tem que pesar, né? Muitas vezes, eu vou fazer meu objetivo secreto, vou tentar pegar os animais desse meu planeta, vou tentar pegar só animais que não é do meu objetivo secreto para pontuar mais, e aí realmente fica algo a se pensar, o jogador precisa avaliar e no decorrer do jogo escolher o que é melhor para que ele consiga pontuar e ganhar o jogo. Uma questão que eu preciso colocar aqui é com relação à rejogabilidade desse jogo, mas é só questão de variação. Ele é um jogo em que, apesar de você só escolher 20 cartas, tem cartas que não saem, que vai entrar depois, de ter uma variante que você coloca sorte no jogo, que os animais eles não ficam todos ali já à mostra, você vai abrindo no decorrer das rodadas e aí você coloca o fator sorte no jogo para quem gosta, deixando o jogo um pouco mais caótico. A sensação que você tem de jogar o Planet é sempre o mesmo. Isso não é demérito do jogo, nenhum. Eu não gosto de colocar aqui que um jogo sem rejogabilidade é um jogo ruim. Isso não existe. Você precisa enxergar o que o jogo quer dar ao seu público-alvo para você ver se realmente a rejogabilidade é um ponto que vai tirar pontos desse jogo, vai me atrapalhar, vai fazer com que me incomode em jogá-lo ou não. O Planet é um jogo família, e geralmente nos jogos família a rejogabilidade não é tão alta quanto os jogos mais pesados, em que uma mudança no setup já faz com que os jogadores tenham uma estratégia totalmente diferente, o feeling que você vai ter também já muda. Não é o caso do Planet aqui. Você sempre vai tentar montar ali o seu planeta, pegando animais e pontuando. Isso é a questão da variabilidade, a sensação que você vai ter ao jogar. Se é que essa palavra existe, é algo que eu estou inventando aqui, não tem problema. O que eu quero colocar para vocês é que apesar disso, não significa que você não vai querer jogar o Planet várias vezes. Eu só estou colocando que a rejogabilidade dele, sim, é baixa, porque sempre as cartas que vão sair, eu vou montar, segue uma sequência, só que como as cartas saem, quais cartas saem, os tiles que vão saindo, já faz com que a forma que você vai jogar o jogo, apesar do sentimento ser o mesmo, difere. Às vezes você tá com um objetivo de gelo e não saem tiles de gelo ali no começo, ou sai a maioria no começo, e você precisa avaliar uma partida para outra. Só essa questão dos tiles e cartas já faz com que a partida possa ser diferente na questão da sua estratégia e em como pontuar. O feeling será o mesmo, mas não significa que a partida será a mesma. Eu gostei muito do Planet, acho que é um jogo que vale a pena ter na sua coleção, pela questão também da inovação de ter esse tabuleiro tridimensional. O jogo também dá para jogar com crianças, apesar da caixa falar que a partir de 14 anos, crianças com 7, 8 anos já dá para jogar. Talvez não vai ser tão competitivas, mas já dá para se divertir. Então eu indico demais, e por tudo isso, o nosso amigão aqui, ó, o Planet, vai receber o selo prata da BGG2. Queria agradecer imensamente aqui a PP Games que mandou esse jogo para review. Se você não conhece, conheça, acredito que você vai se apaixonar e vai querer ter ele na sua coleção, porque também é um jogo muito bom para apresentar para novos jogadores.
Muito obrigado, gente, por vocês ficarem até aqui. Um beijo do Paladino e até a próxima. Fui!